chegada a um novo país representa um grande desafio para milhares de pessoas imigrantes, que deixam tudo para trás em busca de dignidade e recomeço. Neste episódio do Entrevistas DPE, vamos conhecer a história de Caterine Mota, ela que é acadêmica de jornalismo da Universidade Federal do Estado de Roraima. Eu sou Lana Francis e começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Caterine Mota, seja bem-vinda. Muito obrigada. Realmente estou muito agradecida pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Nossa, é uma honra pra gente te receber, conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, da tua história. Mas eu já começo perguntando aquela pergunta típica de quem escolhe jornalismo. Como foi esse teu processo para você escolher jornalismo? É porque desde criança, desde adolescente, eu gosto. Realmente, eu gravava, inclusive eu trabalhava na rádio, lá na Venezuela. Fazia diferentes programas de rádio, apresentava shows. E sempre gostei, só que não tive a oportunidade de finalizar lá. Eu sou administradora de profissão, mas jornalismo aí ficou, assim, uma gaveta, sabe, no coração. E quando cheguei aqui, eu sempre sonhei em fazer jornalismo aqui no Brasil, porque eu vi muitas oportunidades aqui. Então, sempre estava no meu coração. E sempre eu amei, realmente eu amo o jornalismo. Mesmo que as pessoas falem muita coisa, eu amo. Não, seja bem-vinda à nossa profissão. Eu sou jornalista, formada também pela UFRR. Então, seja muito bem-vinda à nossa profissão, que é muito linda. Inclusive, o que tá no primeiro semestre, Sim, né? Acabei de começar. O que mais chamou tua atenção nesses primeiros momentos dentro da universidade? Então, ainda estou conhecendo os professores, me integrando nos colegas, porque eu sou a única venezuelana. Então, para mim, a adaptação está iniciando agora. Mas eu gosto muito da forma organizada, como as aulas, tudo, realmente. A parte acadêmica eu gosto bastante. Agora, Caterine, chama a atenção porque você realmente entrou na universidade por meio de um programa de acesso para pessoas migrantes. Fala um pouquinho pra gente que programa é esse, como funciona e como é que foi esse processo até você entrar na instituição. Tá, eu entrei pelo programa de acesso a migrantes da Educação Superior da Universidade Federal, no curso de jornalismo. Nesse caso, fui a primeira acadêmica desse processo decorrente, por enquanto. Inicialmente, foi assim, eu sempre falo que foi Deus mesmo, porque foi uma pessoa que me falou, olha, tu já viu o programa que tem a Universidade Federal e tem só uma vaga para jornalismo. Aí eu falei, não, eu acho que não vou ficar, porque com certeza tem muitas pessoas concorrendo e eu sei que eu vou precisar muita documentação, muita burocracia para entrar, e me falaram que a prova é difícil. Tudo isso, né, que a gente escuta, e que o migrante, eu já falei isso, porque muitas vezes nós migrantes achamos que é muito difícil e até impossível pra gente. E não, realmente foi muito mais fácil do que eu imaginava. A prova realmente é uma prova que eu pensei que era, assim, difícil. Eu me candidatei com a documentação. A minha documentação da Venezuela e minhas notas, tudo isso. Fiz a prova, fiz tudo, os processos devidos, aguardei o tempo e fiz a prova e, graças a Deus, fiquei em segundo lugar. E passei. Fui a única.
E como é de que foi jornalismo. a sensação quando... No princípio, eu não acreditava, porque, assim, quando aquela pessoa me falou, Caterine, tem um edital para um programa de acesso a migrantes da educação superior, tem jornalismo. Aquela outra pessoa se candidatou para outro curso. Mas essa outra pessoa que me ajudou, ele me falou assim, me manda os documentos, dos atos que eu vou te cadastrar aqui. E eu, tá bom. Aí ele fez tudo, eu continuo com minha vida. Aí, porque eu realmente não tinha muitas esperanças, assim. Aí ele fez, e uma curiosidade, ele não ficou pra prova. E eu sim, eu passei. Ele foi um anjo na tua vida, Sim, né, mulher? foi. Ele veio, Sim. realmente te acolheu e falou assim, vem Sim. cá, e acabou E ele me fazendo... falou assim, Caterine, você foi aprovada para fazer a prova. Aí me falou, meu Deus, só que faltavam uns 2 dias antes da prova. Eu não tive muito tempo de me preparar. Realmente, não tive. Eu comecei a pesquisar, ler, assim, no minimamente me preparando para a prova, mas não tive aquele tempo para me preparar, porque ele me avisou tarde e eu não estava imaginando que eu tinha passado, e ele não. Então, aí eu fiz minha prova, depois eu tava de olho no edital para ver os resultados. Quando deram os resultados das notas, assim, a minha foi muito boa, alta na prova. E fiquei como a única em jornalismo. E aí eu não acreditava. Aí liguei pra minha família, choramos, mãe, avô, pai. Eu fiquei, não sei o quê. E expliquei pra eles porque eles não sabem. Eu falei uma das melhores universidades, inclusive falei uma referência como uma das melhores da Venezuela. Aí eles sabem que eu amo jornalismo. Eles sabem que eu posso fazer qualquer outra coisa, mas no meu coração sempre está o jornalismo de primeiro. Eu faço até de graça. Então eles ficaram muito felizes, eu chorei muito, não acreditava, realmente. Até no primeiro dia que eu fui pra aula, e aí passaram a chamada da lista, que falaram, Caterine Mota. Aí eu falei, meu Deus, sou eu, estou aqui, entrei, consegui. Então, foi assim, eu pensava realmente no início que era muito difícil. Eu já conversei, inclusive, com vários amigos, conhecidos, sobre isso, que muitos já têm alguma graduação na Venezuela, alguma profissão já, e eles querem saber, querem começar a estudar ou fazer alguma outra coisa, e muitos acham o mesmo que eu achava, que era muito difícil, que era muito complicada a prova, a burocracia, o idioma, como vai ser. Isso fica na cabeça da gente, né? Como vai ser a integração, a socialização. Mas nada é impossível, Nada! né? Aí, pra mim agora, eu falo assim, realmente eu tava errada. Aqueles pensamentos, é que assim, as experiências de cada um é de cada um. Pra gente é diferente, cada experiência é uma vida. Cada experiência é com cada pessoa. Realmente não é impossível. É muito. E principalmente nesse programa, nesse projeto, que eu tô muito agradecida, porque é muito mais fácil pra gente, pra nós migrantes, que chegamos aqui no Brasil com malas cheias de sonhos, de esperanças. E realmente a educação é que ajuda a gente a ter voz. Porque assim, como eu sempre falo a frase de Paulo Freire, a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu amo essa frase. Eu também. Então, a gente é o mundo. Nós migrantes também somos o mundo. Então, nós migrantes que estamos aqui, graças a Deus, somos muito bem acolhidos. Mas também a gente quer entregar, a gente quer aportar, a gente quer somar, entendeu? Perfeito. E você estava falando das oportunidades que você observou, que tem muitas aqui no estado, né? Realmente nós estamos aqui em uma fronteira, muitos assuntos, o Brasil, o mundo querendo saber o que está acontecendo por aqui. Mas antes da gente chegar nesse ponto das oportunidades, eu queria saber um pouquinho mais a tua história do antes de entrar na universidade. Há quanto tempo você está no Brasil? Como foi o teu caminho até aqui?
Tá. Eu tenho 6 anos e meio, mais ou menos, aqui no Brasil. Eu vim pra cá porque meu filho, ele passou diferentes processos de saúde na Venezuela. Ele tem um histórico de saúde, tinha um histórico de saúde bem complicado desde que a gente chegou aqui no Brasil. Eu vim pra cá só pra passar 15 dias, umas férias. E pra levar ele para o médico, para ver outro diagnóstico dele. Mas desde que a gente chegou aqui, ele melhorou muito, graças a Deus, foi muito bem atendido. E aí eu comecei a gostar. Só que foi um choque com a minha realidade, porque lá na Venezuela eu fazia coisas diferentes. E como eu vim pra cá só passar umas férias, eu tive que ficar por conta da situação lá. E a pandemia começou a piorar. Foi na época da pandemia. Um pouco antes da pandemia. Mas eu tive que começar a buscar trabalho, entender a burocracia, a documentação, trabalhar. Eu trabalhei de qualquer coisa aqui com muita honra, muita dignidade. Eu comecei limpando, eu comecei a fazer muita coisa que eu não fazia para mim. Foi, assim, uma aprendizagem muito bom, porque, assim, eu pensei, eu passei por isso. E aí, isso deixou para mim mais dignidade como pessoa. E mais empatia. E minha família não sabia o que fazia. Eu trabalhava aqui inicialmente, não falava, porque eles sempre falaram: Catherine, você está lá só por um tempo, você não vai ficar, filha, minha mãe, principalmente, meus pais. Você tem sua profissão, você vem pra cá, não vai limpar, não sei o quê. Mas eu sou mãe e meu filho precisava de atendimento médico e eu já comecei a gostar aqui. E eu comecei a fazer de tudo, assim. Até depois trabalhei em ONGs, depois comecei a empreender, enfim, outras coisas. Mas como todo migrante, com muita honra, muita dignidade, a gente começa desde zero. Com umas malas cheias de sonhos para mim, para minha família. E a gente começa assim, sempre trabalhando, lutando, fazendo as coisas bem, aprendendo. Porque para mim, o mais difícil foi o idioma. Mas você fala português muito bem. Estou me preparando. Como foi esse processo de aprendizado do português? Porque, olha, muitas pessoas falam que o espanhol é parecido com o português. Aí solta umas palavras que não faz sentido nenhum, não é verdade? Sim. Aí sim, como que foi realmente esse teu processo para você chegar no nível de português que você fala muito bem? No início foi muito difícil, porque eu achava também que era muito semelhante, assim. Mas tem algumas palavras parecidas. Porém, tem outras que significam totalmente diferente. Ou seja, tem palavras que são iguais do espanhol da Venezuela, mas o significado é totalmente diferente. Então, isso para mim foi o mais difícil. Tentar entender essas palavras e praticando, errando. Para mim, inicialmente, para mim, para meu filho, para minha família, foi muito difícil. Porque, nossa, a gente tem que se comunicar. Quando eu comecei a trabalhar no primeiro trabalho, lembro que fazia diárias, limpando, aí, para me comunicar, era muito difícil. Eu falava com as mãos, tentava me comunicar, mas depois, aos poucos, eu falei, não, eu vou aprender. Pelo menos a entender, pelo menos a responder o necessário. E aí, eu comecei aos poucos e ainda estou aprendendo, errando, aprendendo. Um pouco por dia? Sim. Todos os dias estou lendo, estou praticando, me gravando, tudo para melhorar. Pouco a pouco. Eu sou apaixonada pelo espanhol, não vou mentir. Por muitos anos eu me forcei a aprender inglês e eu não conseguia aprender inglês. E me forçando a aprender inglês, até que um dia eu falei, mas eu gosto de espanhol, vou estudar espanhol. E aprendeu? Tô no caminho. É bom. Tô no processo, pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Processo. Pronto. Então, diante de toda essa tua realidade, desse teu processo, o aprendizado, como é que você se vê a faculdade
o curso de jornalismo ele é 4 anos, certo? Como é que você se vê, então, diante das oportunidades durante esse caminho, esse processo de formação e depois? Quais já tem plano, já tem planejamento? Então, para mim, primeiro é que eu sei que aqui eu posso falar. Lá no meu país, infelizmente, a gente não tem liberdade de expressão. Aqui a gente pode falar. E no caminho, assim, eu tô com muita vontade de aprender muito. De todo mundo, dos professores, dos colegas, de todo mundo que eu conheço, assim, que já passou por essas experiências. E eu tenho, para mim, é um pouco mais, eu sinto assim, que é um pouco mais complicado pelo idioma, por conta de ser estrangeira. Mas eu sei que mesmo sendo um pouco mais complicado, ter meio que uma barreira, assim, eu sei que essa força tá saindo. E essa vontade, porque eu tenho muito amor por isso. Então, eu sei que no processo vou aprender. Até que, no final, eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que aqui, pelo menos em Roraima, em Boa Vista, é pequeno, né? Tem bastante jornalismo, mas eu sempre acredito que quando a gente faz as coisas bem, quando a gente se prepara, tem um monte de portas abertas, assim, oportunidades. E o Brasil é muito grande, então, para mim, eu sinto que eu vou me dedicar, vou me preparar muito bem, se Deus quiser, para ser uma boa profissional, sendo aqui ou em outro estado. Perfeito. E vai ser. Amém. Já jogou pro universo, vai ser sim. E assim, você contou sobre esse teu caminho, sobre a questão de entrar na universidade, né? Como é que está sendo o acolhimento dos professores e também dos outros acadêmicos? Você ainda é caloura, né? Sim, sou caloura. Dos professores, muito bem. Normal, tranquilo. Eu sou uma acadêmica, sou estudante, Pra eles, eu sempre falo com eles, né? E eles, não, tranquila, você faz parte, mulher. Se sinta. E pra mim isso é muito, muito lindo. Muito, essa acolhida, principalmente dos professores. Eu me sinto muito mais tranquila. E dos acadêmicos, meus colegas também. Só que ainda estou me adaptando, ainda estou conhecendo, me integrando ali. Porque tem alguns que cada um tem seu grupo, sabe? Eu tô ainda conhecendo, ainda estou aprendendo de cada um. Mas tem uns, assim, até agora, que a gente já vai finalizar o primeiro semestre, não tenho problema com ninguém. Graças a Deus, tudo está dando certo. E até agora tudo tranquilo. Eu estou aprendendo com eles, conhecendo eles, me adaptando, porque essa integração, eu sei que no início não é fácil, porque são culturas diferentes, são idades diferentes, eles são mais novos, a maioria. Você já tem 30. Isso. Então, uma outra geração, exatamente, né? Estou me adaptando a isso, mas tudo tranquilo, graças a Deus. Pronto. E no contexto fora da universidade, falando, a gente sabe que tem todo um histórico. E você sente que ainda, aqui em Roraima, ainda tem muito preconceito? Como é que você enfrenta isso? E qual é a tua mensagem para as pessoas de forma geral sobre esse assunto? Sim, esse tema aí para mim é um pouco sensível, porque tem sim. Inclusive, eu já passei por muito preconceito, por muita xenofobia, racismo. E no início foi mais difícil, que eu não conseguia me defender de falar, né? Até agora também, há um mês atrás, eu passei por um racismo, xenofobia por um homem. Então, eu sei que ainda tem, porque assim, a migração traz coisas boas, mas também tem outras coisas por trás que a gente já conhece, tem coisas, nem todo mundo é bom.
E tem pessoas que, infelizmente, podem fazer algumas coisas erradas, algumas coisas que não estão bem vistos. Eu entendo isso, mas também temos muitos profissionais bons, muitos artistas, muitos músicos, tem muitos empreendedores sumando aqui, ou seja, tem muita quantidade de pessoas, migrantes bons, não somente venezuelanos, tem cubanos, colombianos, argentinos. Eu já conheci cubanos, médicos aqui, tenho amigos. Então, a migração tem essa parte aqui que eu vejo, que eu já conheço. Tem muita gente boa, mas também tem aquela parte. Por aquela parte que a gente já sabe, às vezes tem pessoas que não aceitam e não entendem essa parte e acaba tratando todo mundo igual, sabe? Botando todo mundo naquela sacola. E não é assim. Realmente, eu sempre falo que nós temos que ter essa oportunidade de, olha, cada um se dar a conhecer o trabalho, o potencial, a profissão. Não generalizar todo mundo. Sim. Aí, minha mensagem realmente é mais empatia, mais respeito. Porque a gente também sente, a gente vem, como eu falei no início, vem com uma mala cheia de sonhos. A gente não saiu do nosso país, não sou da Venezuela, mas tem muito cubano, como eu falei, tem muitas outras nacionalidades. A gente não saiu porque a gente queria sair, a gente tem famílias, a gente tem sonhos, a gente tem vida e que a gente deixa lá. E não é fácil a gente deixar tudo isso lá atrás para começar em um lugar onde é muito preconceituoso, onde não é acolhido. Graças a Deus, aqui tem muitas pessoas que acolhem a gente, tem muitos projetos, mas também tem outras pessoas, até mesmo políticos, influenciadores, que já eu sei que falam sobre isso, sobre a migração, e não falam de uma migração específica. Eu já escutei isso, já passei por isso. Então, para mim, a empatia é tudo. Respeito, entender que a gente também sinta. Entender que a gente está aqui para somar. Que a gente está aqui para trabalhar, a gente tem que trabalhar. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui também para ser parte. A gente querer ganhar um lugar aqui honradamente, sabe? Então, para mim, isso é importante, a empatia, o respeito. E eu gostaria realmente disso. Agora, eu, vivo mais tranquila. Quando tenho algum preconceito, assim, é porque isso não fala de mim. Isso fala da pessoa que faz, entendeu? Eu já entendi isso, que isso não faz nada em mim se eu não dou esse sentimento. É aquela pessoa que tem aquele sentimento, aquele dor, aquele negócio no seu coração, não quero nem falar. Mas é aquela pessoa que está com esse sentimento, que está, inclusive, fazendo dano para ele. Porque nem todo mundo é igual. Então, por isso que agora eu estou mais tranquila. A última vez que eu passei por o preconceito, eu fiquei tranquila. Claro, eu senti, porque tinha tempo que não passava por isso, desde 2023. Eu passei por uma situação muito complicada, inclusive tive que ir para o psicólogo muito tempo. E superei. Mas desde agora que passei há um mês, aí foi só... Fiquei pensando e falei, não, é aquela pessoa que tá errada. E pronto. É um pouco mais fácil para mim, para eu continuar muito mais tranquila. Eu me conhecendo e sabendo o que eu faço aqui, sabendo para que eu vim para cá, para onde é que eu quero ir, sabendo que eu me estou preparando para sumar aqui no país, no estado. Então aí, eu tendo essa identidade, o que eu sou, aí eu entendo mais e fico mais tranquila. Mas imagina aquelas pessoas que estão chegando, que são mais sensíveis, aquelas pessoas que não entendem, que estão só conhecendo ou que ainda não conseguiram o seu lugar, se integrar. É muito mais difícil. Em um determinado momento da nossa conversa, você falou
Agora, na tua última fala, né? Falar de coisa boa, né? Falar de coisa boa, que a gente sabe que o preconceito realmente tá aí. Eu, como brasileira, eu peço desculpa por qualquer coisa que venha a acontecer. E como eu te digo, você é muito bem-vinda na nossa profissão, bem-vinda no nosso estado. Muito obrigada. Que com certeza você já tá somando e muito. Muito né? obrigada. Imagina, eu já via... Aqui na minha cabeça já passou várias matérias com o seu olhar, que é um olhar que eu, como brasileira, não vou ter, né? Cada um fala da sua realidade de uma forma mais, né, segura, Sim, né? Eu acho isso exatamente. muito bonito. Mas você citou um ponto que eu acho interessantíssimo, que são das pessoas que chegaram, somaram e estão aí se destacando. Quem que você... Pode mencionar. Quem que você acha que a gente pode lembrar que tá... Eu entrevistei há um tempo uma moça que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é dona de um salão de beleza, que ela começou observando ali, ela começou como recepcionista, começou observando como é que faziam. Ela não sabia fazer nada, porém hoje ela é dona de um salão lindíssimo. Então, quais são as histórias que te chamam a atenção que a gente pode mencionar? Olha, eu tenho vários amigos empreendedores. Eu gosto muito de saber das histórias deles também, porque isso jornalista, suma... né, gente? Jornalista. Porque isso suma também pra minha vida. Porque isso suma, inclusive, pra gente. Essas histórias de sucesso muito boas. Eu tenho já uma amiga que é cubana. Ela é odontóloga aqui. Eu tenho vários amigos que tem lanchonete, restaurantes, tem uma empresa de energia solar, tem uma empresa de decoração de festas lindíssimo, tem amigos que são assim, empreendedores de aquele negócio de onde consertar carros. Sim, oficina mecânica. A oficina, que é oficina pra gente é outra coisa. É escritório. Sim, marcenaria, muita coisa, realmente. Eu já conheci muitas pessoas, muitas histórias. E pra eles não foi fácil, pra gente também não é fácil. Salão, muitas mulheres já têm salão venezuelanas, que eu já conheço. Tem salão... E assim, inicialmente, para eles também não foi fácil. As histórias, nesse sentido, é quase parecida. Cada um morando na rua, ou o outro lutando em um abrigo. Assim, e esse sentimento de crescer, de somar, de, sabe, abraçar as oportunidades, isso tá em muitos de nós. Realmente. E essa mistura da cultura, né? Você falou também em determinado momento aí da nossa conversa que teve esse choque, podemos dizer assim, da cultura. O que você mais sente falta da cultura de vocês aqui no estado? E o que você gosta da nossa cultura, que você já acolheu como seu também? Eu adoro essa mistura. Eu também. Eu adoro essa mistura, eu não vou mentir que eu gosto muito. Eu gosto muito porque aqui em Roraima, não sei se os outros estados são assim, não fui morar ainda nos outros estados. Mas já conheceu algum outro estado brasileiro? Sim, Goiânia. Olha, que legal! Eu gosto muito de que a gente aqui é muito familiar. A gente fala e eu gosto muito disso porque a gente lá na Venezuela também é assim. E da cultura, nossa, eu amo muito aqui, pelo menos em Boa Vista, que tem, assim, a cultura... Inclusive, ontem eu estava falando isso com uma pessoa da Venezuela. A cultura aqui é muito respeitada, as festas. Imagina essas festas juninas. Meu Deus, que coisa mais linda. Lá na Venezuela não tem tantas festas assim no ano, durante o ano. E eu gosto muito dessas festas, celebrações que tem aqui. Tem o mormaço, tem não sei o quê. E isso integra muito a sociedade.
integra muito. Eu gosto muito disso. Eu amo muito que tem as praças públicas limpas, lindas para as famílias, gratuitas. E são seguras, realmente. A maioria são seguras. E são muito lindas. Eu gosto muito disso. Que lá tá fazendo falta. Eu sempre faço essas comparações que eu gosto muito, porque eu falo muito com meu filho. E, assim, por exemplo, o meu filho, ele tá em música. E é gratuito. E ele é excelente. Ele gosta, ele ama. Então, são coisas que pra mim é muito importante. E eu sinto falta lá. Então, eu abraço essas oportunidades, eu gosto dessa cultura. O que eu mais sinto, assim, a comida não, porque tem muito restaurante. Eu tive um restaurante venezuelano aqui, de cultura, de comida só venezuelana. O que você ofertava lá? Todas as comidas típicas que você imagina da Venezuela. Tudo. Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um negócio que eu vi uma vez, um vídeo no TikTok, de uma moça mostrando que é o macarrão já cozido, aí bate no liquidificador. Chicha. Eu sou louca pra provar isso, mulher. Sério, tem pessoas aqui que vendem no centro. Eu quero provar isso, porque eu vi. Na tape, eu falei, gente, pra mim, eu vi aquilo e falei, será que isso é bom? É gostoso. Aí eu te pergunto, é bom? Parece um mingau. É mesmo? É, muito gostoso. Pra gente é gostoso, né? Parece um chicha. mingau. Chicha. Tem pessoas aqui que vendem. Inclusive, eu conheci um moço que ele começou com um carrinho de chicha. Eu sempre pergunto pra eles como que tá sendo, como o processo dele. E aí, ele me falou assim, eu comprava, inclusive, quando ele começou com um carrinho de chicha. Aí, depois, ele fez toda uma rede de pessoas venezuelanas. Inclusive, ele tinha um haitiano que trabalhava no carrinho. Ele ficava no centro, vários pontos do centro. Ficava na Teve em vários pontos. Assim, muito bom. Ele começou com um, mas era tão bom, a chicha dele, que ele já tem várias pessoas trabalhando com ele. Tem uma equipe. Pois eu vou. Pois é missão pros próximos dias ir atrás dele pra eu experimentar. Sim, a gente vendia cachapa, hallacas, arepas, empanadas, tequeños. Tequeños? É. Não sei o que é. Tequeño é tipo uma massa, é tipo um salgado com queijo. Só que a massa é de farinha de trigo. Então, é enrolado e tem o queijo, tem presunto com queijo, pode ser de goiaba, doce ou salgado. Pronto, então a questão da culinária não te fez muita falta. Não, porque aqui, graças a Deus, como é fronteira, eu consigo. Eu consigo. E mesmo assim, eu gosto de algumas comidas típicas de aqui. Mas o que fez mais falta, sinceramente, foi a minha família. Mesmo Hoje que você mora seja aqui perto. com quem? Meu filho. Só você e seu filho? Sim. Mas lá, eu sou de Porto Ordaz. Fica perto. Fica, mas eu não consigo ir pra lá todo o tempo, entendeu? Sim. Então, minha família é o que fez mais falta, assim. Minha família, às vezes, meus amigos. Eu tenho já alguns amigos conhecidos, parentes aqui, mas sempre faz falta. E a última vez que você foi quando? Há 2 anos. 2 anos? Mas eu vou esse ano. Isso. Porque eu já ia te perguntar como é que tá o trajeto até lá, né? Porque eu acompanho alguns canais no YouTube de pessoas que viajam, né? Uhum. E teve um que fez o percurso recentemente de ônibus saindo aqui de Boa Vista até Porto La Cruz, né? Aí passou por Porto Ordaz e tudo. Mas aí eu já ia te perguntar. Mas aí agora fica pro próximo bate-papo. Já fica com a missão você trazer essas atualizações pra gente. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Já trazer essas atualizações de como é que Eu vou agora tá. em dezembro, pra Natal. A outra coisa que eu percebi estranho não, diferente. É o Natal, pra mim. Por quê? Porque o Natal, eu sinto que pra gente é uma celebração. A gente celebra o Natal desde 20 de dezembro até Ano Novo, uma coisa assim.
E a gente celebra nas ruas. Então, às vezes que eu fiquei aqui, era mais diferente. Todo mundo estava em seu cantinho, com sua família na casa, ou na fazenda, ou no sítio, ou em algum lugar. E é muito mais tranquilo aqui. O Natal, as ruas são mais tranquilas. Ano Novo também, porque todo mundo tá nas casas, com a família, no sítio, na fazenda. Lá não. Lá é na rua, é todo mundo dando Ano Novo para os vizinhos, saindo, compartilhando algumas comidas, as comidas típicas, que é a jaca, para os vizinhos, falando, não sei o que, é mais assim. Então, pra gente ficou um pouco mais, assim, diferente. Mas a gente se adapta, né? Em casa, eu costumo receber o Ano Novo com a rádio, que eu trabalhava lá na Venezuela. Eu boto na internet e aí começo a contagem regressiva com a rádio de lá. E como é que foi esse processo quando você trabalhava na rádio lá? Você trabalhou por quanto tempo? Desde os 14 anos. Nossa! Que eu estava na escola. Aí tinha a rádio da escola. Eu comecei com a rádio da escola. Depois fui fazer um casting, uma outra rádio. E aí fiquei me preparando. E aí comecei em outra. E assim, aos poucos. Foi muito boa. Sempre foi boa quando eu era menor de idade. Minha mãe sempre estava comigo, meu tio, me acompanhando. Mas depois eu estava sozinha, quando já podia estar sozinha. Assim. Seguiu. Pois bem, gente, eu tô conversando hoje aqui no Entrevistas DPE com Caterine Mota. Ela que é acadêmica de jornalismo da UFRR. Eu vou pedir licença para você para eu destacar que dia 20 de junho é dia do refugiado. E de acordo com dados divulgados na última edição do relatório Refúgio em Números, entre 2015 e 2024, o Brasil recebeu solicitações de reconhecimento da condição de refugiadas de pessoas oriundas de 175 países, totalizando 454.165 pedidos. Muita Bastante. Coisa, né? Muita coisa. Apenas em 2024 foram registradas 68 mil solicitações de asilo, um aumento de 16,3% em relação a 2023. As nacionalidades que predominaram em 2024 nas solicitações de asilo foram venezuelanos com 39,8%, cubanos com 32,7% e angolanos com 5% de solicitações. Uma realidade também vivenciada em Roraima, pois segundo os dados do censo de 2022, o estado acolhe cerca de 30% dos migrantes e refugiados que moram em abrigos para grupos vulneráveis de todo o Brasil. Mas aqui são dados que, na minha percepção, mostram o quanto o Brasil é acolhedor, Sim. o quanto o Brasil tá de portas abertas realmente para acolher essa diversidade, essas culturas. E eu acho isso muito legal aqui em Roraima. A gente vê essas culturas se misturando, assim, se entrelaçando. Eu acho isso muito interessante. E você está aqui para mostrar que existem vários caminhos a serem seguidos. Cada um faz o seu percurso, a sua história. E eu gostaria de reforçar que foi o início da nossa conversa sobre o processo seletivo para migrantes, né? Que inclusive inclui análise do histórico escolar e uma prova de redação em língua portuguesa, né? Lá na Universidade Federal do Estado de Roraima. Então, eu gostaria, a gente já caminhando ali para o fim da nossa conversa, que você deixasse aí esse convite para as pessoas estarem atentas, sempre acessarem os sites das instituições que ofertam cursos, né? Para ficarem sempre alertas para os editais.
Sim, com certeza. Uma coisa que eu amo aqui de Roraima é que tem muitas oportunidades de aprender. Os cursos gratuitos. E às vezes a gente, por não saber ou achar que é difícil, por a barreira do idioma, a gente não dá esse passo para iniciar. E não, a gente tem que abraçar as oportunidades. E esse é programa de acesso a migrantes à educação superior da Universidade Federal. Nossa, isso muda realmente tudo. É uma oportunidade que a gente tem que agarrá-la, que sim, abraçá-la muito, porque é muito grande. Tem muitos cursos, de verdade. Tem a oportunidade também de avaliar as notas e os documentos acadêmicos da Venezuela e fazer a prova. Mas a prova não é difícil, é uma prova para mim. Realmente não foi. Eu pensava, todo mundo falava, não, é difícil, mas realmente para mim, eu sempre fui boa estudante. É tanto que faz uma análise curricular, né? Exatamente. Meu promédio sempre foi muito bom. Mas mesmo assim, tem muita coisa, tem muitas oportunidades. Eu sempre falo para os migrantes, para meus paisanos, que a gente está aqui para somar. E a educação é essa porta aberta para a gente somar ainda melhor. A gente, com uma profissão, a gente é muito mais educado, mesmo que a gente já tenha algumas outras profissões, mestrados, doutorados, enfim. A gente aqui pode aprender muito mais. Esse aqui é o mundo, o Brasil acolhe muita gente maravilhosamente. E eu sou muito grata com isso. Mas a gente também tem que fazer as coisas bem. A educação é uma porta que a gente tem aberta aqui, uma das tantas portas abertas. E para os migrantes agora, nesse projeto tão maravilhoso que saiu da Universidade Federal, a gente só que tem que estar atento, olhando e deixando atrás essas palavras, essas frases ou experiência das outras pessoas que falam que é difícil, que a burocracia, que a documentação não é possível. É possível, sim. A gente consegue, a gente pode fazer a diferença. Inclusive, eu não vou lembrar o nome do rapaz, que ele entrou também na universidade. Também indicaram, falaram para ele estava fazendo o curso de português para estrangeiros. Aí ele foi dentro do curso que tem na Universidade Federal, que ele descobriu que tinha essa possibilidade de ele fazer o curso superior. Ele já entrou no curso superior, sim, que já emendou no mestrado e agora ele foi aprovado no doutorado. Sim, sim. Então, assim, são histórias que realmente motivam todos nós, né? Exatamente. Não só os migrantes, não. Todos nós se sentem realmente... Posso falar por mim, eu me sinto muito motivada diante da história de vocês. Acho Ai, lindo. que bom. Muito Parabéns. Obrigada. E, para finalizar, diante de todos esses assuntos que a gente conversou, algo mais que você queira reforçar, um último recado, algo que você acha que não foi dito, por favor, sinta-se à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, porque eu sempre sinto que esses momentos ajudam a integração, ajudam a gerar mais essa luz que nós migrantes, agora aproveitando que 20 de junho se comemora o Dia Mundial dos Imigrantes, é importante esse tipo de momentos que a gente fala um pouco dos migrantes, da migração que está fazendo as coisas bem, aquela migração que veio para somar. Então, para mim, esses momentos é muito importante. Como migrante, esse momento valoriza muito a nossa trajetória, nosso processo, nosso caminho, realmente. Sou muito grata a vocês e muito grata realmente com todas as pessoas que acolhem a gente, todos os projetos com o Brasil, que acolhem a gente. E aquelas pessoas que não, mas no processo eles vão aprender. Eu também agradeço porque isso faz que a gente seja um pouco mais forte, que a gente faça as coisas ainda melhor. Pronto. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada a você. Te desejo um curso de formação superior aí, de muito aprendizado, amém, de muita entrega, de muita troca.
Obrigada mais uma vez pela entrevista e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada a vocês pelo momento. Realmente estou muito agradecida. Finalizamos agora mais um Entrevistas DPE. Muito obrigada mais uma vez. Hoje nós conhecemos a história de Caterine Mota, acadêmica de jornalismo da Universidade Federal do Estado de Roraima, aprovada por meio do Programa de Acesso à Educação Superior para Migrantes e Refugiados. Ela é venezuelana e ela compartilhou sua trajetória desde a chegada à Boa Vista e também todo o processo de adaptação e a descoberta da oportunidade e a emoção de conquistar uma vaga na universidade pública. Foi um bate-papo muito legal. Nós falamos sobre cultura, sobre diferenças, sobre preconceito e trouxemos também muitas mensagens positivas para você que nos acompanhou até aqui. Eu sou Lana Francis e se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo e até a próxima. Tchau, tchau!